A paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar a oração da saúde, orando com Jesus, chegando na tua casa, na minha casa. Em seguida, cantinho de Jesus, palavra abençoada, fortalecimento espiritual para a nossa vida. Está a água, toma um copo da tua água nesta manhã. Se você tiver aí um copo de água, pode colocar, uma garrafa que seja. Eu vou orar. Água. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel, Senhor. Senhor, nos visite a nossa saúde, visite a nossa saúde espiritual, mental, a nossa saúde física, Senhor. É fazer um milagre sobrenatural sobre a nossa vida, Pai. Nos curar, nos restaurar, Senhor. Tirando tudo, Pai, todo o impedimento de termos uma saúde boa, Pai. Senhor, nos lava, nos restaura, em nome de Jesus. Vamos. Cantinho de Jesus hoje traz uma palavra muito importante. Nós nunca pregamos essa palavra aqui. Mas nós vamos pregar, vamos lendo e falando. Marcos, capítulo de número 7, versículo 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é por lavar os repreendiam. O que quer dizer isso? Os discípulos comiam sem lavar a mão. E ali, os fariseus, os escribas, tinham um costume de lavar as mãos para poder comer, como nós fazemos hoje na nossa atualidade. Mas o que vai fazendo os fariseus nessa conversa? Ó? Porque os fariseus e todos os judeus conversando a tradição dos antigos, que não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Muitas das vezes nos preocupamos com o que nós podemos tocar, que é o físico, a pele, o corpo. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. É muitas outras coisas de que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as câmaras. Muita higiene, muita higiene. Eu até lembro da minha esposa falar negócio de questão de higiene, muita higiene. Mas só que Jesus é claro. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos, o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retens a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. A tradição tem derrubado o cristianismo.
A tradição tem deixado o povo afastado de Deus. Quer uma tradição? A primeira pessoa chega a primeira vez. Você leva uma pessoa na casa de oração. E já de imediato, eu já vi alguns pastores falam: fulano, para você ir bem, você tem que dizimar. Tem que dar dinheiro. Esse é um dos parâmetros. Segundo, tudo muito limpo. Jarros. Mas e o Espírito? O Espírito está convencido dos mandamentos? O Espírito está convencido da mudança espiritual? Se já queres que um anda, o outro também tem que andar junto. É lícito dizimar? É lícito dizimar. É justo. É um ato de gratidão. Só que o dízimo não é dinheiro, irmãos. O que é dinheiro é oferta. Falar no livro de Deuteronômio. E Deus vai te explicar que dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento, especiarias. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. O que você deve fazer? Tira 10% de tudo que você tem de alimento na tua casa. Pastor, não, eu vou ajudar. Vou dizimar. Mas como está escrito, eu vou trazer a minha oferta. Eu vou trazer o meu dízimo, arroz, feijão, grãos. Nem falei de carne, grãos. Eu tenho uma horta lá, eu vou trazer 10% das verduras. E essa aqui o senhor vai sobreviver com ela. Vai ajudar os moradores de rua, as viúvas, os órfãos. Mas que é isso, irmão? Que é isso, não? É o que está escrito na palavra. Jesus vê a mulher ofertar, ela deu a melhor oferta. Ela deu oferta, não está falando de dízimo. Não desvia. Você pode ofertar financeiramente da sua melhor oferta. Você tem no seu coração. Fala, não, quero ofertar 10 centavos, mas você está ofertando com o seu coração. Quero ofertar 50 reais. Estou ofertando com o meu coração. Irmãos, o Senhor Deus, Jeová, falou assim, que o povo oferte com o coração. Deus não estipulou tamanha quantidade de oferta. É preciso ler a Bíblia. Por falta de conhecimento, o povo está perecendo. Por falta de entendimento, o povo está perecendo. Por falta de sabedoria, o povo está adquirindo tradições. O povo está esquecendo de o que Deus fez. E está abandonando aquilo que Deus fez e colocando coisas que o homem quer fazer. Está mudando o evangelho, está mudando, colocando tradições. Assim como que Jesus estava dizendo. Tem tradições que ela está afastando o povo da casa de Deus. Criando tradições. Trazendo novamente a casa de oração, casa de comércio. Vai lá, cara, ele canta gospel, vai lá, entra dentro da igreja e fala, ó, irmão,
Tudo são as coisas aqui para vender. Fazendo aquele local de comércio. Eu vi isso, irmãos. E Deus não se agrada. Deus não se agrada, Deus não tem prazer nessas coisas. Precisamos observar mais como nós estamos vivendo. Buscar mais os mandamentos. Viver mais os mandamentos. Viver mais os estatutos. Jesus não veio abolir a lei. Ele veio para que a lei se cumprisse. Para que a lei se cumprisse, ao que diz no versículo 10 aqui para mim terminar. Hoje eu puxei mais um pouquinho. Porque Moisés disse: honra ao teu pai e tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Quer dizer, morrerá o seu tempo. Ele dizia-lhes: bem invalidais os mandamentos de Deus para guardares a vossa tradição. Tudo que eu preguei aqui através do Espírito Santo já estava determinado. Irmão, estava determinado. Eu não faço nada fora dentro da palavra. Estar debaixo da graça é algo importante para nós. Estar debaixo dos mandamentos é importante para nós viver conforme os mandamentos. Ser instruído. A legalidade espiritual, ela está no quê? De quando aprendemos a trabalhar os mandamentos. Não é eu todas as vezes, fulano, eu preciso de uma oferta. Uma oferta para ajudar fulano. Tem muita gente parando seu ministério para ajudar o ministério dos outros. Eu quero dizer isso hoje. Está parando o seu ministério para ajudar o ministério do outro. Você ajudar uma pessoa em si, tudo bem. Mas você parar o seu ministério para viver o ministério dos outros? Ah, não, mas Deus constituiu. Deus constituiu, sim. Deus nos coloca numa casa de oração. Nos leva lá para ser ensinado, ser instruído. Mas não parar o nosso ministério. O que é o nosso ministério? Cada um tem o seu. Não é presbítero, não é diaconado, não é pastoreio, não é missionário. É um ministério especial. Vou liberar essa palavra agora. Meu Deus do céu. O ministério é você com compromisso com Deus. Você orar. Primeiramente, você vigiar. Você orar. Você jejuar. Você ajudar o próximo. Você visitar. Você dar de comer. Você dar de beber. Um desses você pode escolher. O que fica mais entre dar de comer, dar de beber e visitar. Você pode escolher. O próprio Jesus diz no livro de Mateus. Você pode escolher um desses a fazer. Você não precisa fazer todos, mas você pode escolher. Esse é o seu ministério. E muita gente tem parado seu ministério olhando para o homem, olhando para as tradições, vivendo templos mortos, mas esquecendo do teu ministério, viver a graça de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estiquei hoje, irmãos, porque o Senhor queria muito falar isso. A tradição tem sido trazida de volta. As coisas mundanas dentro da casa de oração está de volta. Assim como era na época dos escribas, dos fariseus, está de novo dentro da casa de oração. E não pode, nem